Nessa questão das barreiras, como nós já falamos, que isso acontece com o ser humano desde quando nascemos, né? A cultura, a escola, a opinião das pessoas, como falamos, jornais, TV, rádio, tudo isso contribui para que nos estejamos inseridos na sociedade que ela por si só tem inúmeras barreiras. Né? Acha que isso é muito bom. Não é. Então nós temos que desconstruir isso para que possamos perceber o real sentido de um problema, de uma situação, e ficará muito mais fácil a gente atingir o ponto vital para resolver também qualquer problema. Perceber a verdade das coisas é um grande exercício do ser humano. A sociedade hoje praticamente é incapaz de fazer isso. Tá? Isso é algo que o ser humano tem inato nele e desaprendeu. Essa sociedade moderna, tecnológica, nos afastou muito de algumas qualidades preciosas do ser humano. Essa foi uma delas. Então, ainda falando sobre essas barreiras, eu gostaria de continuar um pouco mais. Vocês vão ficar surpresos com o que vai aprender agora. Temos entre nós, no nosso meio, muito próximo de nós, algo que nos sabota o tempo inteiro. E o pior de tudo, nem percebemos. Muitos são aqueles que têm mania, um hábito. Eu mesmo conheci muitas pessoas assim. Ainda conheço algumas pessoas do meu círculo mais próximo, ainda têm essa característica. Tudo que vão falar é na defensiva. Como na defensiva? O que você está querendo dizer com isso, Ricardo? É aquela turminha que começa tudo ou quase tudo com um não. Não posso, não consigo, não entendo e por aí vai. Esse é um hábito extremamente danoso que devemos e temos de mudar. O nosso crescimento para determinadas situações maravilhosas que podemos atingir depende disso. Ok? Então, a partir de agora, pensem antes de falar e mudem essa abordagem negativa. Isso se você for uma pessoa desse tipo, né? A maioria é assim. Não, eu não quis dizer isso. Não, sabe o que é? Então, vamos cortar esse hábito. Por isso que é importante pensar antes de falar. Porque quando você pensa, constrói a resposta, a ideia que você vai falar, você já elimina automaticamente isso. Desde que você queira ou tenha essa intenção, é claro. Para isso, vamos criar novos hábitos. A maneira mais fácil de você tirar aquele hábito é trocar por outro. Por isso que pensa antes de falar. 2 segundos que você pensa, que você se segura, você já reestruturou o seu pensamento e já vai eliminando aquelas coisas. E é verdade, sim, nós atraímos o que pensamos. Então devemos tomar muito cuidado com esse tipo de hábito. Entendeu bem? Constantemente também as pessoas dizem assim, né? Como eu já falei. Eu não consigo. Nem vou tentar fazer. Ou, isso é complicado. Isso leva muito treino. Na realidade, isso acontece para vermos como conseguimos nós mesmos sabotar as coisas boas para nós. E não percebemos isso. De toda forma, esse tipo de comportamento ele existe. E é muito mais comum do que imaginamos.
É um hábito, como eu já falei, extremamente danoso. E precisamos eliminar urgentemente. Agora, a partir de agora. Já queira mudar isso. E antes de responder, atrase 1, 2 segundos, reestrutura, muda e assim vai. Para que fique mais fácil, devemos usar nossa força de vontade. A força de vontade para criar novos hábitos funciona maravilhosamente bem. Bastando para isso se preparar e treinar, como eu já falei. Depois de alguns dias com esse treino, com esse esforço, parando um pouquinho antes de responder com a força de vontade, não, eu vou eliminar isso, vou deixar de ser negativo, de enxergar as coisas negativas. Depois de alguns dias, você já terá facilidade para evitar aqueles vícios de fala, que nada mais são reflexos dos nossos pensamentos. Eu vou colocar aqui, logo no final deste módulo, um vídeo de um neurocientista que ele até explica como você eliminar velhos hábitos que são terríveis. E ele dá até alguns exemplos de hábitos que são destruidores. E muito interessante. Eu já falei boa parte do que ele explica aqui para vocês. Já dei dicas poderosas, importantes. Meu conselho é que você, se for o caso, assista de novo essa live, essa aula, tá? Para entender o que eu quis dizer e a forma que eu falei para vocês. E, aproveitando essa deixa, eu queria falar um pouquinho sobre relacionamentos interpessoais. Principalmente os casamentos, tá? Para que a gente possa resolver muitas coisas. É importante, as pessoas sempre me cobram isso. Sempre trazem esse tipo de problema para mim. Tanto homens como mulheres, tá? Os dois. Sobre isso, eu queria começar falando o seguinte. Você já reparou que quanto mais se esforça para atrair uma pessoa, quanto mais você vai atrás, mais dá errado? Dá errado mesmo. Lembra? Veja, olha o seu passado, olha as suas coisas anteriormente. Quanto mais demonstramos apego, as coisas dão errado. Na realidade, acontece o contrário. Isso é uma constatação. Olha para você mesmo no seu passado, quando era adolescente, como é que era. Quanto mais você queria, parece que mais dava errado, mais se afastava. Quando a gente se envolve demais e o apego entra no relacionamento, quanto mais isso acontece, mais a pessoa se afasta da gente. É uma triste realidade. Mas, infelizmente, as pessoas teimam em não perceber e continuam cometendo esses erros uma vez, outra vez, várias vezes, entra ano, sai ano, é sempre assim. Não percebe o quanto o apego ele é extremamente perigoso, principalmente em se tratando de relacionamentos. Tudo deve ser levado com equilíbrio, pessoal. Tudo deve ser harmônico e não desarmônico. Ora, se você não fizer dessa forma, na realidade, o destino da situação, daquele relacionamento, vai ser implacável. E os resultados provavelmente desastrosos, muitos conflitos. E muitos relacionamentos acabam por isso. Começa assim, aí depois é que vem outras coisas. Começa assim, é o apego. Aí depois entra outras coisas, aí já nem lembra mais, porque tudo já virou uma coisa só, virou uma bola de neve enorme. Então tomem cuidado com o apego. Apego é um hábito extremamente ruim. Na realidade, esses hábitos, eles
são grandes responsáveis pelo mal do ser humano, pela infelicidade do ser humano. Devemos evitar a todo custo ser devorado, ser contaminado pelo apego. Ou nada vai dar certo. Eu me referi ao relacionamento, mas não é só relacionamento, não, qualquer coisa. Qualquer coisa. Por isso que quando eu falei, olha, você quer uma coisa, fez tudo que estava ao seu alcance, entregou nas mãos de Deus, para de pensar, não pensa mais nada. Isso é desapego. Porque se ficar com apego, não funciona, não dá certo, não tem erro. Quem deseja manter um relacionamento precisa praticar algumas coisas que já foram colocadas aqui, como o desapego. Perder 9 entre 10 discussões, você já entra para perder, não é para ganhar. Você já entra na discussão para perder. Manter as emoções sob controle o máximo que puder, para não gerar desarmonia. Pensa antes de falar, porque depois que fala, não consegue mais voltar atrás, o mal já está feito. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre o controle das emoções, para poder encontrar esse equilíbrio que eu falei. O ser humano, ele tem algumas questões que precisam ser bem entendidas, e uma delas é o descontrole emocional. Seja em relacionamento, em tudo na sua vida. Para isso, a melhor forma e a forma mais rápida de controlar os seus sentimentos, principalmente os sentimentos negativos, destrutivos, que levam à desarmonia, conflitos, problemas maiores, que realmente nos levam a ações desastrosas, é a prática da terapia japonesa, tá, pessoal? Então, se você estiver nesse caso, né, de naturalmente você não conseguir controlar bem seus sentimentos, é difícil a gente perceber isso em nós mesmos, né? Mas se você for honesto com você, para um pouquinho, você vai perceber se encontra-se nesse caso ou não. Então pense seriamente em aprender a terapia japonesa, porque você pode ministrar a terapia em você e ir eliminando essas situações, as preocupações também. Elimina a ansiedade, o descontrole emocional, tá? Depressão e muito mais outras coisas. E nesse caso vocês irão adquirir o tão almejado controle emocional, que é algo fantástico, maravilhoso. Você vive bem. É maravilhoso viver sem problema. É maravilhoso viver 99% do tempo sem conflitos, sem ansiedade. Você viver tranquilo, paz de espírito, gente. Só quem já viveu ou vive isso sabe o quanto é importante ter paz no espírito, tranquilidade. É fantástico. Isso deixa você com a cabeça boa para tomar decisões boas. Realmente faz toda a diferença. Ou se você puder ter oportunidade, vá conhecer a terapia japonesa nas clínicas, né? Entra no site da ultraciencia.com.br, lá embaixo, né? Tem clínicas. Veja lá. Clica lá e, se puder, vá receber terapia ou faça o curso para aprender, ok? A gente precisa urgentemente obter esse equilíbrio, é muito importante para tudo na nossa vida. E realmente é o meio mais fácil e rápido para que a gente consiga atingir essa paz de espírito. E assim, só para finalizar sobre a terapia, é algo perfeitamente natural, pessoal. Não tem qualquer contraindicação e muito menos usa-se qualquer substância. É baseada nas leis divinas. Por isso que funciona maravilhosamente bem. Eu queria dar essa dica para vocês, tá? Vamos para a próxima aula.